Olá, este é o módulo 1 do curso de Joomla 3.7 do básico ao avançado. Vamos para a segunda parte da nossa videoaula sobre o nivelamento dos nossos conhecimentos. Vamos começar falando de encontrabilidade. Encontrabilidade nada mais é do que seu site ser indexado pelo Google, né? Eu tenho aqui as dicas, tá bom? Responsividade. Bom, todos os projetos hoje, né, buscam responsividade, isso é normal, né? Mesmo porque há aquela necessidade da portabilidade. A responsividade no passado, né, isso aí não é de hoje, já teve outro nome. Na época da Tableless, então, que era confundida com DivMania, pessoas mais resistentes, né, achavam um absurdo, trocar tabela por div, vou encher de div o meu site, aquela coisa toda, enfim. Mas hoje nós temos aí uma realidade. Então, dificilmente você encontra hoje um site com tabelas. Então essa regra, né, ou essa dica é diretamente para você que está chegando agora nesse mercado e já tem uma experiência com outras tecnologias, tá? Tem que sair da caixinha, abrir a tua cabeça e deixar a tabela de lado. Legal? Eu também não sou nenhum menino, tenho 47 anos. Eu também sou dessa época, mas a cabeça abriu e hoje eu não uso tabela em hipótese alguma nos meus projetos. Tabela tem o seu lugar, tabela tem o seu momento, ok, data grid, beleza. Mas para fazer layout de site, para fazer template de site, para formatar conteúdo de site, não. Então, não use tabela para isso, porque a tabela ela impacta diretamente a responsividade do seu site, tá? Ainda que você utilize algum tipo de estilo. Então, não é legal, beleza? Otimização para dispositivos móveis também é uma coisa natural. Já é default do Joomla, né? o template default dele. O Joomla por si só ele já está antenado com SEO, com responsividade, com tudo isso aí, que não é modismo, né? Muito pelo contrário, são tendências tecnológicas naturais, atuais e que atendem o nosso dia a dia, não tem jeito. Tá? Hoje qualquer site tem que ser tem que estar disponível no dispositivo móvel, seja um iPad, seja um iPhone, um Samsung, um Android, enfim, tem que estar disponível em qualquer lugar, tá bom? E tem que ser, obviamente, responsivo. Não dá para ficar vendo o site de um jeito e de outro. Em relação à publicidade online, que também nós falamos no início aí, é você fazer uma campanha mínima ali para o seu cliente, de 100, 200 reais, entra ali no Google AdWords ou Express, cria uma conta para ele. Isso é importante por quê? Porque ele precisa desse fôlego, tá? A competição é muito grande, são vários sites de vários temas e muita concorrência, né? Então você tem que dar esse fôlego para ele. E lembrar que ele precisa de conteúdo, que ele precisa de um site bem feito tecnicamente, isso você já terá feito obviamente, mas que ele precisa de manter. Eu vejo muitos clientes que colocam o site no ar e nunca mais acessam o site. E quer que aquele site fique ali sozinho, se vire, se atualize, né? Não é assim. Não é assim, tá? Então ele precisa manter, ele precisa atualizar, precisa cuidar daquele produto ali. Beleza? Em relação a redes sociais. Bom, o que tem a ver, né, web design com redes sociais? Tem tudo a ver. É interessante que o seu site fale com as redes sociais. Então, o que você publica no seu site deve ser republicado nas suas redes sociais. Tá? Aqui nós temos várias redes sociais, mas penso que, do ponto de vista do site, tá, de um projeto web, as mais importantes sejam o Facebook, Twitter e o YouTube, principalmente se você produz vídeos. Aí você teria 4 canais: o seu website, o seu canal no YouTube, a sua fanpage no Facebook e o seu perfil no Twitter. E aí você consegue ficar replicando conteúdo nesses 4 canais.
tá bom? E eu quero só te dar 2 dicas aqui em relação a redes sociais, principalmente o pessoal que está começando agora, que às vezes vê alguma coisa acontecendo, não entende bem o motivo. É o mob e o hoax. O mob nada mais é que o boato, né? O boato ele gera consequências em relação à grande mídia, e o hoax são as fofocas, né? Então, vamos aqui, ó, o mob. O que é o mob? O mob, ó, tá aqui uma matéria. Ela começou como um boato. Então, um burburinho, o boato transformou-se num burburinho, aquela coisa toda começou a criar corpo, tá? E de repente não se via outra coisa no Facebook, no Twitter, todo mundo comentando isso. Próximo passo de um mob é aparecer na mídia. Então ele vai aparecendo em um grande site ali, seja um UOL, seja um G1, tá? E depois acaba aparecendo lá no Jornal Nacional. A partir do momento que ele apareceu no Jornal Nacional, aí lascou-se, tá? Boa noite, acabou, caiu lá no Boa Noite, pronto. Aquele mob tomou uma proporção muito grande, saiu das redes sociais e acaba trazendo uma consequência real, tá bom? E seja ela para o bem ou para o mal, isso aí depende do mob, tá bom? Então, ele é um boato que se transforma no burburinho e acaba extrapolando as redes sociais. Bom, e o hoax? O hoax é a mentira, é a fofoca, tá? É um boato, sempre começando com boato, só que esse boato é uma fofoca, né? É uma mentira, uma coisa plantada e vem muitas vezes para causar um pânico. Então, aqui no caso aqui na tela, nós estamos diante de um hoax, uma mentira que não tinha nada a ver, tá? Dificilmente esse hoax ele vai aparecer na grande mídia, tá bom? Mas ele pode ter consequências ruins. Nós já vimos ali casos no Facebook mesmo de um casal, se não me engano, que teve o seu carro destruído e foi agredido por causa de um hoax que saiu no Facebook, que eles tinham assaltado ou alguma coisa parecida, né, na área deles lá. Então, são as 2 diferenças. Então, como é que você vai se proteger disso aí? Principalmente, não compartilhe coisas que você de quem você não conhece. Procure pesquisar fontes, tá, daquela matéria. Procure nas grandes mídias, tá bom? Para que você não seja aí um vetor, né, de hoax, principalmente de hoax, né? Já que o mob geralmente é uma coisa que tem uma certa consistência e tem um porquê, né? Tem um viés político ou não, mas tem um porquê. Já o hoax não, o hoax é simplesmente uma fofoca, uma mentira para tentar desestabilizar algum setor também. Então é a informação e a contra-informação, tá bom? Então, só você ficar atento em relação a isso. Bom, estamos terminando, né? Por mais que eu tenha corrido aqui ficar longo. Em relação ao Junla, né? O Junla ele nasceu do Mambo, né? Que era esse carinha aqui. A gente escreve Jonla, mas a pronúncia é Junla, D-J-U-M-L-A. Junla, tá? Junla. Significa todos juntos. Então não é Jonla, nem Joola, é Junla, tá bom? Então ele veio lá em 2005, 2006, houve uma briga da equipe que estava, né, no Mambo, a Miho Software Corporation, que é a dona da patente Mambo, queria fechar o código, enfim. Os programadores racharam. Não, tudo bem, vocês podem fazer outro projeto, desde que não se chame Mambo, porque a patente é minha. E aí nasceu o Junla, está aqui o logotipo dele, né? E Junla significa todos juntos e vem lá dos aborígenes da Austrália, tá? Então é bem legal esse nome, né? Apesar da escrita estranha, mas tem um significado muito legal. O Junla, né? Junla é um projeto. Nós temos o CMS, temos o framework
o nosso foco, né? O foco do nosso curso é o CMS, tá bom? E o framework ele é utilizado para fazer grandes sistemas. CMS, Content Management System, você vai gerenciar conteúdo de websites e portais, tá bom? Aqui nós temos o link para o framework, está aí na palestra, está disponível no ambiente do curso para que você possa conhecer, né, o framework. Aqui um pouco da nossa comunidade, né, uma comunidade realmente grande. Por que utilizar a Joomla? São milhares de extensões, milhões de websites, controle total sobre o seu projeto, né? O CMS ele te permite um controle total sobre isso e a interface dele é amigável ao usuário, tá? Eu acho que isso aqui é o grande lance. Por quê? A gente observa muito que os programadores têm dificuldade de lidar com o usuário, isso é normal, tá? Já o web design não, o web design ele tem que amar o usuário, afinal de contas o usuário é o produto final dele, né? Ele trabalha para o usuário. E ainda que seja o produto final do programador também, o programador acho que ele não consegue entender bem isso. E essa parte aqui da interface amigável é todo um diferencial do Joomla, né? O projeto ele tem uma equipe que cuida só disso. E é por isso que eu particularmente observo assim, que a cada versão, né, cada lançamento, você vê tantas facilidades focadas no usuário, tá bom? O que eu espero, né, e eu sempre comento isso aí com os alunos, é que nós possamos chegar a um momento que o template padrão do Joomla, né, seja tão bonito quanto o template padrão do WordPress, tá? Então, e não estou aqui comparando, né, simplesmente é uma realidade. O template padrão do WordPress é mais bonito que o template padrão do Joomla. E olha que eu não me ligo muito em beleza, mesmo porque, como eu já disse, é subjetivo e completamente irrelevante para um projeto web, tá? Mas é a apresentação do produto, tá? Então, penso que atrairia mais usuários iniciantes, principalmente, que não teriam que se preocupar em fazer algo bonito, né? Porque já teria uma base bonita. Por outro lado, para quem não conhece, né, as coisas no WordPress são mais na unha, tá? Então são menos amigáveis ao usuário. Aqui alguns prêmios, né, que o Joomla vem angariando aí ao longo do tempo, 2011, 12, 14, 15, 16. Vamos ver se agora em 17 ele ganha novamente. E como eu falei nele, né, nesse link nós temos aqui uma comparação entre esses dois CMS, tá? O Joomla e o WordPress. Basicamente, em relação a Joomla e WordPress, o melhor que você domina, tá? Obviamente. Só que você tem que entender que o DNA do WordPress é blog, o DNA do Joomla, website. Você consegue fazer blogs com Joomla, consegue fazer grandes portais com WordPress. Depende do seu conhecimento técnico, tá? Dos requisitos do seu negócio, da infraestrutura, obviamente, e do capital investido. Bom, dessa forma nós terminamos essa primeira, né, aula do nosso curso de Joomla 3.7. Serviu para embasar os nossos alunos, dar uma noção mínima necessária, e a partir de agora é começar a fazer o curso, né, seguir os módulos que são sequenciais, acompanhar as nossas aulas ao vivo nos sábados, né, através de Hangouts, e com certeza alavancar a carreira e alcançar o sucesso utilizando o CMS Joomla.